Um posto de gasolina na Barra da Tijuca. Noite de 28 de dezembro de 1992. Um carro corta a frente do outro e força a parada. Dentro dele, uma jovem de 22 anos reconhece o motorista. É um rosto conhecido. É um colega de trabalho. É o rapaz que, algumas horas antes, chorou no camarim ao lado dela e disse que precisava conversar. Ela não sabia que aquela seria a última vez que respiraria em liberdade. Poucas horas depois, o mesmo homem que a interceptou naquele posto estaria parado diante da mãe dela, abraçando-a, com os olhos molhados, fingindo compartilhar a dor de uma tragédia que ele mesmo havia causado. Ninguém desconfiava. Ninguém sabia. E ele sustentaria essa máscara por dias, enquanto o país inteiro chorava por uma atriz de 22 anos que tinha acabado de ser encontrada morta num matagal, com o corpo perfurado 18 vezes. O nome dela era Daniela Pérez. E essa mentira, contada com o rosto mais convincente que aquele ator jamais havia atuado, é só o começo de uma história que o Brasil carrega há mais de 30 anos. Porque o que aconteceu depois ultrapassou os limites de um simples caso policial. Uma mãe, destruída pela dor mais profunda que existe, transformou o próprio luto em um projeto de lei que mudou para sempre a forma como o país trata quem mata com crueldade. Para entender como uma jovem que parecia ter o mundo inteiro pela frente acabou se tornando, contra a própria vontade, o nome de uma lei, é preciso voltar ao início. Aos anos em que Daniela ainda não era uma atriz reconhecida por todo o Brasil, mas apenas uma menina que crescia à sombra e também à luz de uma das mulheres mais poderosas da televisão brasileira. Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1970. Nasce Daniela Ferrante Pérez, filha do publicitário Antônio Pérez e de uma jovem escritora chamada Glória Pérez, que ainda não era a autora que o país aprenderia a reconhecer só pelo sobrenome. Glória construiria ao longo dos anos seguintes uma das carreiras mais respeitadas da teledramaturgia brasileira, mas em 1970 isso ainda era futuro. Em 1970 era só uma mãe seguindo o próprio caminho, com uma filha recém-nascida no colo. Crescer dentro daquela casa significava crescer perto dos bastidores da fama antes mesmo de entender o que aquilo representava. Roteiros espalhados pela mesa da sala, telefonemas de produtores em horários estranhos, nomes de atores que para o resto do país eram ídolos inalcançáveis e que para Daniela eram apenas pessoas que passavam pela casa, tomavam café na cozinha, discutiam falas em voz alta na sala de jantar. Para uma criança comum, aquilo seria só rotina. Para Daniela era o primeiro contato com um mundo que, décadas depois, decidiria também engoli-la. Quem conviveu com a família naquela época descreve uma menina observadora, quieta em ambientes grandes, mas capaz de tomar conta de uma sala inteira assim que a música começava a tocar. Gostava de ensaiar sozinha na frente do espelho do quarto, repetindo o mesmo movimento até sentir que estava certo, não porque alguém exigisse perfeição dela, mas porque ela mesma não aceitava menos que isso. Era uma criança que crescia entre dois mundos: o da casa comum, com deveres de escola e brigas de irmãos, e o de uma mãe cujo trabalho parecia, aos olhos de fora, maior do que a vida real. Mas ter uma mãe famosa não abre portas sozinha e Daniela parecia entender isso cedo demais para a própria idade. Em vez de seguir direto para a atuação, escolheu primeiro a dança. Formou-se bailarina. Disciplinou o corpo, os horários, a postura. Aprendeu através do movimento algo que muitos atores levam anos para entender, que emoção verdadeira não precisa de palavras para ser reconhecida. Nos anos de treino, antes de qualquer câmera apontada para ela, Daniela acumulou o tipo de disciplina que não aparece em nenhuma capa de revista. Acordar cedo. Repetir a mesma sequência de passos até os pés doerem. Aceitar correção sem se ofender e cobrar de si mesma mais do que qualquer professor teria coragem de cobrar. Era esse alicerce silencioso, construído longe dos holofotes, que sustentaria, poucos anos depois, a atriz que o público veria na tela. Foi só depois desse caminho, depois de provar a si mesma, que conseguia se destacar em algo que não vinha do nome da mãe, que Daniela decidiu tentar a atuação. Em 1989, aos 18 anos, estreou na televisão na novela Cananga do Japão, da extinta Rede Manchete,
interpretando Eduarda. Foi um começo pequeno, quase discreto se comparado ao que viria depois. Mas foi ali, entre marcações de cena e ensaios de texto, que aconteceu o encontro que mudaria sua vida pessoal. Conheceu o ator Raul Gazola. O namoro se construiu devagar, entre gravações, entre viagens de produção, entre os pequenos gestos que só quem convive todos os dias em um set consegue reconhecer no outro. Os dois se casaram em 1990. Daniela tinha 20 anos. Vestiu-se de noiva ainda no início da carreira, com o nome apenas começando a circular fora dos créditos de abertura. Nos anos seguintes, o casal se tornaria um dos favoritos das revistas de celebridades fotografados em festas, em estreias, em viagens, que os leitores acompanhavam capítulo a capítulo, quase como se fossem também personagens de uma novela. Havia algo genuíno naquele casamento que o público conseguia sentir através das páginas impressas. Dois jovens atores, ainda descobrindo a própria carreira, construindo juntos uma vida que parecia, de fora, blindada contra qualquer tragédia. Quem olhava de fora via um conto quase perfeito. Jovem atriz, filha de autora renomada, casada com um colega da profissão, carreira em ascensão constante. Era o tipo de história que as revistas de fofoca adoravam contar naquela época, o casal jovem e talentoso do momento. E a carreira, de fato, não parou de crescer. Vieram os papéis na TV Globo. O Dono do Mundo, em 1991. Barriga de Aluguel, no mesmo ano, um sucesso de audiência que discutia, de forma pioneira para a época, temas como maternidade de substituição. Daniela deixava de ser apenas a filha de Glória Pérez para se tornar aos poucos uma atriz reconhecida pelo próprio trabalho. E em dezembro de 1992, poucos dias antes de sua morte, ela chegou a interpretar Maria, mãe de Jesus, no especial de Natal de Roberto Carlos exibido pela emissora ao lado dos atores Cássia Kiss-Magro e Gerson Capri. Ninguém que assistiu aquele especial naquela noite de Natal poderia imaginar que estava vendo uma das últimas aparições públicas de Daniela Pérez com vida. Para quem viveu aquela época, é fácil lembrar o que significava uma novela das 8 em 1992. Não havia streaming, não havia como assistir depois. Existia um horário só, um capítulo por noite, e o país inteiro parando na frente da televisão para descobrir o que aconteceria a seguir. Ser a protagonista de uma dessas histórias significava se tornar, por meses seguidos, parte da rotina de milhões de famílias brasileiras, presente todas as noites na hora do jantar, num tempo em que faltar um capítulo era motivo de comentário no trabalho no dia seguinte. Mas o papel que projetaria Daniela de vez, o papel que a transformaria em um dos rostos mais comentados da televisão naquele fim de ano, foi Yasmin. A personagem central de Corpo e Alma, a novela das 8 exibida pela Globo em 1992, escrita, cena, por sua própria mãe. Trabalhar em uma novela escrita pela mãe deveria ser, para qualquer pessoa de fora, motivo de orgulho tranquilo. Era, afinal, a chance de estrelar uma história construída especialmente com sua voz em mente, escrita por alguém que a conhecia melhor do que ninguém. Mas dentro daquele set, essa proximidade criava uma dinâmica que poucos enxergavam com clareza de fora. Todo mundo sabia quem era a filha de quem. E, para pelo menos um colega de elenco, esse detalhe pesava mais do que deveria. Seu nome era Guilherme de Pádua. Nascido em Belo Horizonte, em novembro de 1969, caçula de 4 irmãos, filho de um engenheiro e professor universitário e de uma dona de casa cuja família trabalhava com joalheria. Tinha boa condição financeira, estudara em colégios tradicionais como o Colégio Loyola e chegara à televisão com a ambição de qualquer jovem ator, ser visto, ser lembrado, crescer. Na trama de Corpo e Alma, vivia Bira, o par romântico de Yasmin, a personagem de Daniela. No início, era só trabalho. 2 pessoas contracenando, repetindo falas, gravando cenas de amor fictício sob luzes artificiais, indo embora para casas diferentes ao fim do dia. Mas, com o passar dos meses, algo começou a incomodar Guilherme, algo que não tinha exatamente a ver com Daniela como pessoa,
e sim com o tamanho do próprio personagem dentro da história. Pessoas que trabalhavam na produção confirmaram depois o que se comentava havia meses nos bastidores dos estúdios Tycoon. Guilherme pressionava Daniela insistentemente para que ela intercedesse junto à mãe e conseguisse mais destaque para Bira na trama. Ele acreditava, ou preferia acreditar, que ela tinha esse poder. Que bastava uma palavra dela, dita à mesa de jantar em casa, para que seu personagem ganhasse mais cenas, mais falas, mais protagonismo na novela mais assistida do país. Daniela não tinha esse poder. Ou, se tinha, nunca o usou daquela forma. Uma coisa era ser filha da autora. Outra, bem diferente, era interferir no roteiro de uma novela que empregava dezenas de atores, cada um brigando pelo próprio espaço na tela. E foi exatamente essa recusa silenciosa, a recusa de intervir, de resolver, de facilitar que começou a transformar a admiração inicial de Guilherme em algo mais parecido com ressentimento. Colegas de elenco notavam pequenos sinais. Um comentário amargo entre uma cena e outra. Um silêncio mais longo do que o normal depois que o nome de Daniela era mencionado no camarim coletivo. Um olhar que demorava um pouco a mais do que deveria. Nada que isoladamente parecesse motivo de alarme. Mas juntos eram os primeiros traços de um quadro que ninguém à época se deu ao trabalho de examinar com cuidado. Havia dias em que Guilherme chegava ao estúdio de bom humor, contando piadas entre os bastidores, tratando a todos com uma simpatia quase exagerada. E havia dias em que bastava saber que uma cena sua tinha sido cortada da edição final para que ele passasse o resto da tarde em silêncio, respondendo com frases curtas, evitando contato visual com a produção. Um figurinista da época comentaria, anos mais tarde, que aprendera a prever o humor dele só de olhar a escala de gravação afixada na parede. Menos falas para Bira significava um dia mais difícil para todo mundo em volta. E no meio disso tudo estava Daniela tentando fazer o próprio trabalho, gravar as próprias cenas, cumprir a própria agenda, sem entender por completo por que aquele colega parecia carregar, contra ela, um peso que não lhe pertencia. Ela nunca soube ao certo que estava sendo observada daquela forma. Achava, na melhor das hipóteses, que lidava apenas com um colega inseguro. Ninguém à época imaginava até onde aquele ressentimento chegaria. Nem mesmo ela. Enquanto isso, a vida pública de Daniela seguia um roteiro completamente diferente. Era aplaudida nas ruas, reconhecida em restaurantes, parada por fãs em semáforos, estampada em capas de revista como uma das grandes promessas da nova geração de atrizes da televisão brasileira. Casada, em ascensão, cotada para papéis cada vez maiores, Daniela parecia viver exatamente aquilo que se espera de quem conseguiu. Mas atrás das câmeras, em um camarim que ninguém filmava, uma tensão crescia devagar, quase imperceptível, como um rachado fino no gesso de uma parede que só quem olha de perto consegue notar. E quando essa tensão finalmente explodisse, o Brasil inteiro assistiria ao resultado em tempo real. A última semana de dezembro de 1992 chegou como qualquer outra semana de fim de ano no Rio de Janeiro. Calor pesado, praias lotadas de manhã até tarde, os estúdios funcionando em ritmo acelerado para fechar as gravações antes do Ano Novo. Só que, para Guilherme de Pádua, aquela não era uma semana qualquer. Seu personagem havia sumido da tela por 2 capítulos seguidos. E ele começou a alimentar uma ideia fixa. Daniela devia estar por trás disso. Devia ter contado à mãe algo que reduziu seu espaço na trama. Não havia prova nenhuma disso. Era no máximo uma suspeita nascida da insegurança de um ator que sentia o próprio personagem escorregar da novela mais vista do país. Mas em uma mente já tomada pelo ressentimento, suspeita não precisa de prova. Precisa só de tempo para crescer. E o tempo naquela semana foi curto demais para que alguém percebesse a tempo. Na tarde de 28 de dezembro, segunda-feira quente, Daniela e Guilherme gravaram juntos, nos estúdios Tycoon, a última cena do romance entre Yasmin e Bira dentro da novela, a cena escrita para encerrar aquele par na ficção. Foi uma cena de despedida. Ironicamente, a última vez em que os 2 personagens se olhariam diante das câmeras.
Logo depois de gravar, Guilherme teve uma crise de choro. Procurou Daniela várias vezes no camarim naquela tarde. Camareiras presenciaram as idas e vindas, o nervosismo visível no rosto dele. Segundo relatos de quem estava por perto, chegou a entregar a ela 2 bilhetes, cujo conteúdo ela nunca revelou a ninguém. O que se sabe é que, depois de lê-los, Daniela ficou visivelmente incomodada, mais séria do que o normal, mais quieta enquanto se preparava para as últimas cenas do dia. Ninguém, naquele momento, sabia que aquilo era o prenúncio de alguma coisa. Para todos os efeitos, era só mais um dia de gravação em um estúdio de televisão, com o ar-condicionado ligado no talo e o calendário empurrando todo mundo para terminar antes do Réveillon. Ao fim do expediente, Guilherme deixou os estúdios Taikun, entre os bairros de Jacarepaguá e Curicica, e foi até seu apartamento em Copacabana. Lá buscou a esposa, Paula Thomas, então grávida de 4 meses, conhecida entre pessoas próximas por um temperamento intenso e um ciúme fácil de acender. Os dois voltaram juntos para os estúdios. Daniela ainda estava lá, encerrando as últimas gravações do dia. O que aconteceu a partir daquele momento é o tipo de sequência que ninguém, olhando de fora, conseguiria prever. Segundo o que se apurou depois, Guilherme parou o carro no acostamento da via, esperando avistar o veículo de Daniela no caminho de volta para casa. Alguns minutos depois, reconheceu o carro dela se aproximando e viu quando ela parou em um posto de gasolina na Barra da Tijuca. A espera tinha hora marcada, cálculo, antecedência suficiente para que ele soubesse exatamente onde e quando aquele encontro aconteceria. Quando Daniela deixou o set e seguiu de carro para casa, o casal a interceptou naquele posto. Um carro cortando a frente do outro. Uma jovem que reconhece os rostos e, talvez por isso mesmo, baixa a guarda por um instante, um colega de trabalho, alguém que ela via todos os dias, não um estranho na noite. Foi o suficiente. Ali, Daniela foi agredida e ficou inconsciente. Levada depois para um terreno baldio, também na Barra da Tijuca, foi golpeada com um instrumento perfuro-cortante segundo a autópsia. Um punhal. Segundo a versão do próprio Guilherme, mais tarde, uma tesoura. Foram 18 perfurações. 8 delas atingiram o coração. Os laudos mostrariam ainda ferimentos no pescoço e nos pulmões. A causa da morte foi choque hipovolêmico, o corpo perdendo sangue mais rápido do que conseguia sustentar a própria vida. Ela tinha 22 anos. Poucas horas antes, essa mesma jovem tinha gravado, sorrindo diante das câmeras, uma cena de novela assistida por milhões de brasileiros naquela mesma noite. A distância entre o estúdio iluminado e o matagal escuro da Barra da Tijuca não chegava a poucos quilômetros, mas, em termos do que representava para uma vida inteira, era a distância entre tudo e nada. O corpo foi encontrado ainda naquela noite, em meio à vegetação, na Barra da Tijuca. E é aqui que a história entra no seu momento mais perturbador, o instante em que o crime deixa de ser apenas uma tragédia e se transforma também em uma atuação macabra. Porque quando a notícia se espalhou e a família chegou ao local, Guilherme de Pádua estava lá. E não estava escondido, não estava fugindo. Estava ao lado da mãe de Daniela e do marido dela, Raul Gazola, oferecendo consolo. Abraçando pessoas destroçadas pela dor, fingindo compartilhar aquele luto enquanto era, na verdade, o autor daquela morte. Imagine o peso desse gesto por um segundo. Um homem segurando o ombro de uma mãe que acabou de perder a filha, dizendo palavras de conforto com a mesma boca que horas antes participou de um crime brutal contra aquela mesma filha. É difícil encontrar em qualquer roteiro de ficção uma cena mais fria do que essa, e essa não era ficção. Por um breve período, ninguém suspeitou dele. Ele era colega de trabalho. Fazia par romântico com ela, na novela mais vista do país havia meses. Por que suspeitar do rapaz que chorava ao lado da família? Mas havia um detalhe que ele não sabia ter deixado escapar. Uma testemunha que passava perto do matagal, na noite do crime, estranhou a presença de 2 carros parados num lugar tão deserto. Imaginando um assalto em andamento, anotou as placas dos 2 veículos e ligou para a polícia.
Uma das placas pertencia ao carro de Raul Gazola, marido de Daniela, que ela havia usado naquele dia. A outra, anotada às pressas no escuro, continha um pequeno erro, uma letra trocada. Quando a polícia chegou ao local indicado pela testemunha, encontrou apenas o carro de Daniela. O segundo veículo já havia partido. Mas a placa anotada, mesmo com o erro de uma letra, foi suficiente para os investigadores seguirem até os estúdios Tycoon e cruzarem a informação com a planilha de veículos cadastrados na produção. Um carro batia com a descrição. Pertencia a Guilherme de Pádua. E foi aí que a investigação encontrou o detalhe que transformaria toda a narrativa do caso. A placa do carro de Guilherme havia sido alterada com fita isolante. Alguém que planeja um crime assim precisa antecipar cada detalhe, inclusive a forma de disfarçar o próprio carro. Aquilo era premeditação, registrada em fita adesiva sobre uma placa de metal. A prova de que o encontro no posto de gasolina não tinha nada de espontâneo. Diante das evidências, Guilherme confessou informalmente o crime a um delegado ainda nos primeiros dias da investigação. O casal foi preso pouco depois e permaneceria detido até o julgamento, anos mais tarde. A primeira notícia pública do assassinato veio a público em 29 de dezembro de 1992, dividindo as manchetes dos jornais brasileiros com outro fato histórico daquele mesmo dia, a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Foi nesse cenário de país em choque duplo entre a crise política e a tragédia pessoal de uma família conhecida de todo o Brasil que a notícia se espalhou. Os jornais precisaram escolher qual manchete vinha primeiro. As investigações revelaram que os responsáveis eram Guilherme de Pádua e sua então esposa Paula Thomas. Segundo a acusação, o crime nasceu de uma mistura de inveja profissional e ressentimento pessoal, o desejo de mais espaço na trama, somado à convicção equivocada de que Daniela havia se colocado contra ele diante da própria mãe. Fontes da produção confirmaram, à época, que ele já vinha pressionando a atriz havia meses, insistindo para que ela usasse a proximidade com Glória Pérez a favor do próprio personagem. O país, que uma semana antes assistia a Daniela interpretar Yasmin na tela da sala, agora acompanhava, estarrecido, os detalhes de como ela havia sido morta pelo próprio colega de cena e pela esposa dele, que ela sequer conhecia bem. Jornais estamparam a história por semanas. Programas de televisão interrompiam a programação normal para dar atualizações. Era para muitos brasileiros a primeira vez que sentiam de perto o quanto a fama podia coexistir, na mesma pessoa, com um perigo mortal e invisível. O velório de Daniela Pérez, realizado no Rio de Janeiro entre os últimos dias de dezembro e os primeiros de janeiro, reuniu uma multidão que a polícia teve dificuldade em controlar. Fãs, colegas de profissão, desconhecidos que só conheciam Daniela pela tela da televisão, formaram filas que se estendiam por quarteirões. Muitos choravam abertamente, como se tivessem perdido alguém da própria família. Para uma geração inteira que via Yasmin todas as noites na sala de casa, era exatamente isso que parecia ter acontecido. Glória Pérez precisou enterrar a filha em meio a flashes de câmera, microfones estendidos, repórteres pedindo declaração no momento mais devastador de sua vida. Não havia, naquele Brasil de 1992, nenhuma barreira de proteção emocional para famílias enlutadas diante de um crime dessa repercussão. A dor precisava ser vivida em público, sob os olhos de milhões. E para uma mãe que tinha acabado de perder a filha daquela forma, o pior ainda estava por vir. Nenhuma dessas homenagens, por maiores que fossem, devolvia à Glória a filha que ela tinha perdido. Porque enterrar uma filha assassinada é uma dor que nenhuma palavra descreve por inteiro. Mas Glória Pérez descobriria nos meses seguintes que existia uma dor a mais reservada para quem perde alguém de forma violenta no Brasil daquela época. A dor de assistir ao sistema de justiça tratar aquele crime, potencialmente, como um homicídio comum. Em 1992, a Lei de Crimes Hediondos, criada apenas 2 anos antes, cobria poucas categorias: sequestro, estupro, latrocínio. O homicídio qualificado, mesmo em casos de crueldade extrema, mesmo quando a vítima não tinha nenhuma chance de se defender, não estava na lista. Isso significava, na prática,
que os responsáveis pela morte de Daniela poderiam teoricamente responder ao processo em liberdade e, mais tarde, ter a pena reduzida através de progressão de regime, como qualquer outro condenado por homicídio simples. Foi essa possibilidade de ver os assassinos da própria filha andando livres pelas ruas em pouco tempo que fez Glória Pérez tomar uma decisão que mudaria não apenas a própria vida, mas a legislação penal de um país inteiro. Antes de chegar a esse ponto, porém, era preciso passar pelo julgamento. E o julgamento levaria anos em que Glória Pérez precisou continuar trabalhando, continuar escrevendo, continuar aparecendo em público enquanto o processo dos assassinos da filha se arrastava lentamente pela justiça fluminense. O Fórum do Rio de Janeiro, no dia do julgamento de Guilherme de Pádua, foi cercado por uma multidão que começou a se formar ainda de madrugada. Câmeras de televisão disputavam espaço na calçada. Dentro da sala, jurados precisaram decidir o destino de um homem que, 4 anos antes, chorava diante das câmeras, ao lado da mãe da própria vítima. O silêncio no momento da leitura da sentença, segundo quem esteve presente, foi absoluto, o tipo de silêncio que só existe quando uma sala inteira prende a respiração ao mesmo tempo. Guilherme de Pádua foi julgado primeiro. Em janeiro de 1997, mais de 4 anos depois do crime, foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima. A pena: 19 anos de reclusão. Paula Thomas foi a julgamento separadamente, meses depois. Por 4 votos a 3, uma margem apertadíssima. Quase um empate, o júri popular a considerou cúmplice do então marido. A sentença: 18 anos e 6 meses. Ela, que estava grávida de 4 meses no momento do crime, teve o filho ainda dentro da prisão, em 1993, sem a liberdade sequer de decidir onde e como aquele parto aconteceria. 4 anos de espera. 4 anos em que Glória Pérez precisou acompanhar audiências, adiamentos, recursos, enquanto tentava simplesmente continuar vivendo, escrever novelas, criar novos personagens, aparecer em público mantendo alguma aparência de normalidade, tudo isso carregando, por dentro, uma ferida que o calendário jurídico brasileiro se recusava a deixar cicatrizar. Cada adiamento de audiência significava mais alguns meses de espera. Cada recurso apresentado pela defesa reabria, de novo, a possibilidade de tudo se arrastar ainda mais. Para uma mãe que só queria alguma forma de resposta, a justiça brasileira parecia falar um idioma feito sob medida para testar a paciência de quem mais sofria. Nenhum dos dois cumpriu a pena integral. Ambos deixaram o regime fechado depois de cumprir cerca de 6 dos 19 anos a que haviam sido condenados. Guilherme saiu da prisão em outubro de 1999, aos 29 anos. Paula, 3 semanas depois, em novembro do mesmo ano. Para quem acompanhou o caso desde o início, essa notícia: 2 assassinos deixando a prisão antes do fim da década, livres para reconstruir a vida enquanto a de Daniela permanecia interrompida para sempre, reabriu uma ferida que ainda não tinha tido tempo de fechar direito. Não havia recurso jurídico capaz de devolver os anos que faltavam. Só restava para Glória Pérez decidir o que fazer com aquela indignação. 6 anos. Para uma vida inteira que não teve chance de continuar. Foi diante dessa desproporção o crime de uma crueldade documentada em laudo, 18 perfurações e uma pena que, na prática, se resolveria em poucos anos de prisão que Glória Pérez decidiu agir. Não com discursos de indignação nas redes sociais, porque em 1993 elas nem existiam, mas com a ferramenta que tinha à disposição, a própria voz, e a capacidade de mobilizar um país inteiro através dela. Glória organizou um abaixo-assinado pedindo que o homicídio qualificado passasse a integrar a lista de crimes hediondos. Foi a programas de rádio e televisão, participou de grandes shows de música, pedindo que o público assinasse aquele documento em papel porque, na época, era assim que se juntavam assinaturas, uma a uma, em folhas que passavam de mão em mão, de plateia em plateia, por todo o país. Personalidades como o apresentador Jô Soares e o médium Chico Xavier aderiram publicamente à causa.
Glória não estava sozinha nessa luta. Juntou-se a ela Jocélia Brandão, mãe de uma menina de 5 anos sequestrada e estrangulada em Belo Horizonte naquele mesmo período, e Valéria de Velasco, mãe de um adolescente espancado até a morte por um grupo autodenominado Falange Satânica em Brasília. 3 mães, 3 dores diferentes, uma mesma causa: fazer com que o Estado tratasse a crueldade extrema como que ela realmente era. É fácil hoje resumir essa campanha em uma frase de efeito: mãe transforma luto em lei. Mas quem viveu aqueles meses de 1993 descreve algo bem mais árduo do que isso. Glória precisava ao mesmo tempo escrever capítulos de novela para cumprir contrato, comparecer a estúdios de rádio às 5 da manhã para pedir assinaturas antes do expediente e ainda encontrar forças para não desabar diante das câmeras que a acompanhavam a cada aparição. Ela chorava em casa, à noite, longe dos microfones. E na manhã seguinte vestia-se, saía de novo e recomeçava. Em apenas 3 meses, o abaixo-assinado reuniu 1.300.000 assinaturas. Um número que, para os padrões de mobilização popular da época, sem internet, sem redes sociais, sem formulário digital, era praticamente impensável. Glória entregou o documento ao Congresso Nacional pessoalmente em outubro de 1993, à frente de uma comissão de advogados, artistas e familiares de outras vítimas da violência. Testemunhas daquele dia descrevem uma cena quase cinematográfica: caixas e caixas de papel empilhadas, cada folha carregando dezenas de assinaturas colhidas em shows, em filas de banco, em salas de espera de consultório. Era o retrato físico, palpável, de um país inteiro dizendo ao mesmo tempo que aquilo não podia se repetir impune. A Câmara dos Deputados, porém, não tinha estrutura para verificar a autenticidade de 1.300.000 assinaturas de forma independente. A solução encontrada foi incorporar a proposta a um projeto de lei que já tramitava no Congresso, um projeto que tratava da inclusão do homicídio cometido por grupos de extermínio na lista de crimes hediondos, apresentado depois da repercussão de casos como a chacina de Acari. No Senado, o clima também era de comoção. Considero importante a comoção da opinião pública diante de crimes ocorridos nos últimos tempos, como o assassinato da atriz Daniela Pérez, declarou o senador Eduardo Suplicy, ao registrar que o próprio presidente Itamar Franco acompanhava de perto a repercussão do caso. Pela primeira vez em muito tempo, um crime contra uma única pessoa mobilizava o Congresso inteiro de forma tão direta. Em 1994, o Congresso aprovou a ampliação da Lei de Crimes Hediondos. O homicídio qualificado praticado por motivo torpe ou fútil, mediante tortura ou de forma que impeça a vítima de se defender, passou a integrar oficialmente a lista. A lei foi sancionada pelo então presidente Itamar Franco. Uma mãe transformou o luto mais devastador que existe em uma mudança permanente na legislação penal brasileira. Todo homicídio cometido nessas condições, a partir daquele momento, passaria a ser tratado com o rigor de um crime hediondo, sem direito à fiança, sem progressão de regime facilitada, sem os mesmos benefícios que Daniela viu quase serem aplicados aos próprios assassinos. E aqui está a parte mais dolorosa dessa vitória: a lei não era retroativa. Ela não podia, e não pôde, mudar a pena que já havia sido aplicada a Guilherme de Pádua e Paula Thomas. Glória Pérez conquistou uma mudança histórica que protegeria milhões de futuras vítimas, mas que chegou tarde demais para alcançar os responsáveis pela morte da própria filha. Apesar de ter sido Daniela que perdeu a vida, a lei não é feita de uma maneira a dar segurança emocional a quem é vítima de uma coisa assim, declarou Glória Pérez anos depois, ao relembrar aquele período. Uma frase que resume, sem nenhum floreio, o peso de lutar por justiça, sabendo que ela nunca alcançaria, por completo, a própria dor. Enquanto isso, a vida seguiu para todos os envolvidos, embora de formas radicalmente diferentes. Guilherme de Pádua, depois de deixar a prisão, se afastou da televisão e reconstruiu a própria imagem como pastor evangélico, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Casou-se pela terceira vez em 2017, com a maquiadora Juliana Lacerda.
Faleceu em novembro de 2022, aos 53 anos, vítima de um infarto poucos meses depois de o caso voltar ao centro das atenções com o lançamento de uma série documental da HBO sobre o crime. Paula Thomas, hoje conhecida como Paula Nogueira Peixoto, se formou em Direito ainda durante o período em que esteve presa. Chegou a assistir aulas ministradas por um professor renomado dentro do próprio sistema carcerário. Casou-se novamente com o advogado Sérgio Peixoto e teve outra filha. Reconstruiu a vida de forma discreta, longe das câmeras que tanto marcaram o início dos anos 90. Décadas depois do crime, ainda enfrenta processos judiciais ligados àquele período, inclusive uma determinação da Justiça, já nos anos 2020, para o pagamento de uma indenização de mais de R$300 mil a Glória Pérez. E Raul Gazola. O marido de Daniela viveu a experiência talvez mais silenciosa dessa história inteira, a de um homem jovem que perdeu a esposa de forma brutal, aos olhos do país inteiro, e precisou continuar sua carreira de ator carregando, para sempre, a lembrança pública daquele luto. Ele seguiu trabalhando na televisão. Mas o nome dele permaneceria, para muitos telespectadores, ligado àquela noite de dezembro por décadas. Casar-se de novo. Seguir em frente. Construir uma nova vida debaixo de um holofote que nunca se apagava por completo, porque a história de Daniela nunca deixou de ser contada. Há algo dolorosamente simbólico no fato de que uma novela inteira escrita por uma mãe tinha o propósito de emocionar o Brasil com histórias fictícias de amor, traição e superação, enquanto, nos bastidores daquela mesma produção, se formava uma tragédia real que superaria em dor qualquer roteiro que Glória Pérez já tivesse escrito. A ficção e a realidade se cruzaram naquele estúdio de um jeito que nenhum autor, por mais talentoso que seja, gostaria de viver. Glória Pérez seguiu escrevendo. Seguiu sendo uma das autoras mais respeitadas da televisão brasileira, criando personagens e histórias que emocionaram milhões de pessoas ao longo dos anos seguintes. E seguiu, até hoje, sendo reconhecida por algo que nenhuma mãe deveria precisar carregar. O nome ligado, para sempre, a uma mudança na lei que nasceu do pior dia da própria vida. Em uma indústria que, no início dos anos 90, ainda era dominada por homens em quase todos os cargos de decisão, Glória já havia conquistado um espaço raro como autora principal de Horário Nobre. Depois da morte de Daniela, precisou provar mais uma vez, dessa vez fora dos estúdios, dentro dos corredores do Congresso Nacional, que sua voz tinha peso suficiente para mudar algo maior do que uma trama de novela. Não era a primeira vez que alguém tentava calar, subestimar ou ignorar uma mulher que insistia em ser ouvida. Mas foi talvez a vez em que o custo de não ouvi-la ficou mais evidente para o país inteiro. Anos depois, Glória voltaria a usar a própria dor como ferramenta de transformação, escrevendo em novelas seguintes personagens e tramas que discutiam violência, injustiça e abuso de poder, sempre com o cuidado de nunca explorar diretamente a própria história pessoal como enredo. Era como se preferisse guardar aquela dor específica só para si e usar a força que aprendeu a construir em outras batalhas, através da ficção, para ajudar milhões de espectadores a enxergar problemas que muitas vezes preferiam não olhar de frente. 30 anos depois, o caso voltou à conversa pública com força total. Em 2022, a HBO Max lançou Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, uma série documental que revisitou o crime, o julgamento e as consequências e reacendeu no país uma discussão que muitos acreditavam encerrada. Uma nova geração, que não vivia em 1992, conheceu pela primeira vez a história de uma jovem atriz que morreu aos 22 anos e o nome de uma lei que, sem que ela soubesse, carrega até hoje uma parte da própria história. Porque é isso, no fim, que resta de Daniela Pérez para quem olha essa história de longe. Não apenas a lembrança de uma atriz promissora, interrompida no auge de uma carreira que apenas começava, mas também o rastro de uma transformação que ela nunca teve a chance de testemunhar. Cada vez que a justiça brasileira aplica hoje a lei de crimes hediondos a um homicídio cometido com crueldade, existe ali, silenciosamente, um pedaço da luta de uma mãe que se recusou a deixar a morte da filha ser só mais uma estatística esquecida. Quem cresceu vendo Daniela em De Corpo e Alma, quem se emocionou com aquele romance de novela entre Yasmin e Bira sem imaginar o que se escondia nos bastidores,
ainda se lembra do impacto daquela notícia em dezembro de 1992. E para essas pessoas, o nome dela nunca deixou de significar duas coisas ao mesmo tempo: uma atriz talentosa que o Brasil perdeu cedo demais e o começo de uma mudança que ajudou a proteger milhões de famílias que ainda nem sabiam que precisariam dessa proteção. O caso também deixou uma marca menos falada, mas igualmente real. Durante anos, dentro dos próprios estúdios de televisão, atrizes e produtores passaram a olhar de outra forma para situações que antes eram tratadas como coisa de bastidor, um colega insistente demais, um comentário que incomoda, uma pressão disfarçada de brincadeira. Ninguém pode afirmar com certeza que a morte de Daniela mudou sozinha essa cultura. Mas muita gente que trabalhou naquela geração de televisão brasileira reconhece que depois de 1992, um tipo de alerta ficou mais aceso do que estava antes. Havia multidões que aplaudiam Daniela todas as noites através da tela, mas foram muito poucas as pessoas que perceberam, a tempo, o perigo silencioso que crescia bem perto dela, escondido atrás de um sorriso de colega de trabalho. Essa é talvez a lição mais difícil de engolir nessa história. Nem toda ameaça chega como uma sombra visível. Às vezes, ela usa o mesmo figurino, entra pela mesma porta do camarim e ninguém a reconhece antes que seja tarde demais. É uma lição que ultrapassa os estúdios de televisão e o ano de 1992. Décadas depois, ainda existem ambientes de trabalho em que um comportamento insistente, uma pressão disfarçada de simpatia, um ciúme profissional mal resolvido são tratados como detalhes menores, coisas que se resolvem sozinhas, sem necessidade de atenção maior. A história de Daniela Pérez é um lembrete de que esses sinais, por menores que pareçam no momento, merecem ser levados a sério antes que se transformem em algo impossível de reverter. Daniela queria ser lembrada como atriz. E é, e sempre será. Mas o Brasil também aprendeu, com o preço mais alto que uma família pode pagar, que existem dores capazes de se transformar em proteção para quem vier depois. E se essa história fez você olhar de outra forma para uma fama que por fora parecia perfeita, existe outra vida que você precisa conhecer? A de Clara Nunes, uma mulher que também conquistou o Brasil inteiro com a própria voz e que também pagou, à sua maneira, um preço que quase ninguém enxergou enquanto ela ainda estava viva. Vou deixar esse vídeo na tela para você continuar com a próxima história. E se esse tipo de história faz companhia a você, pode ficar por aqui. Continuamos contando as vidas que marcaram uma época e também os preços que quase ninguém percebeu que estavam sendo pagos.